Marilza Abreu, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá também, família Dantas, Andréia, Adriana, Dona Wanda, sou Edivaldo, Márcio e Marcos, sejam bem-vindos também. Boa noite, Selma e Dinho, boa noite também, Lídia. Oneida Alves, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Claudionor Ferreira e Rosinei, sejam bem-vindos também. Boa noite, Michele, Rossato e Gabriel, sejam bem-vindos. É isso aí, Anitta. Mais uma semana. Espero que seja assim, mais uma semana de oportunidades para todos nós, né? Claudio Honor e Eliane, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, José Ricardo. Olá, Valdete, boa noite. Mariângela, muito boa noite também para você. Boa noite, Valéria Cruz. Célia, muito boa noite. Você, a Eva, a Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas. Olá, Nadissan, muito boa noite. Seja bem-vinda. Ronaldo Farc, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo também. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Ah, que legal. Estudando juntas aí, a Valéria e a Edna Bueno, que bom. Seja muito bem-vinda também, Edna. Olá, Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Estudo em grupo é sempre melhor, viu, Valéria? Aproveita aí a 12 e nos ajuda, como sempre, né? Vocês sempre nos ajudam, e nos ajuda aqui, manda informações, vibrações, energias, né? Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, muito boa noite para vocês. Boa noite também, seu Luiz Alberto. Olá, Daí, boa noite para você, para o seu companheiro também, sejam bem-vindos. E vamos então fazermos a nossa prece, para nós pedirmos a permissão de Jesus e a espiritualidade, para nós iniciarmos as reflexões desta noite, né? Uma oportunidade com certeza ímpar, que nós estamos tendo, aproveitando, né? Nós estamos aproveitando um pouco desse nosso livre-arbítrio, desta nossa... É da liberdade mesmo que nós temos exatamente para buscar algo que vai nos ajudar, que vai contribuir com o nosso crescimento, a nossa evolução. Então isso é algo realmente fantástico, né? Boa noite, Leda Lovato, seja bem-vinda. Olá, Amanda Lavez, boa noite para você, para toda a família também. Robson, Elaine, o Estênio, Dona Leopoldina, seja bem-vinda. E eu convido todos vocês agora, nesse instante, Maria Eleusa, olá, a levarmos o nosso pensamento e puxar lá de dentro do nosso coração aquela conversa íntima que nós sempre temos com o Criador, e agora de uma forma mais intensa, porque nós coletivamente estamos todos unidos e vinculados através desta família que se formou desde o início da pandemia. Estamos vinculados a essa espiritualidade superior, facilitando assim
a elevação do nosso pensamento, facilitando a nossa sintonia e permitindo, principalmente, o encontro do verdadeiro e grande equilíbrio que nós precisamos ter em todos os momentos da nossa vida, é claro, mas nesses instantes de oração, o equilíbrio se faz presente e temos uma maior facilidade para acessar todos os arquivos e janelas da nossa memória e procurar nos aproximarmos cada vez mais da nossa consciência e das leis que Deus deixou registradas dentro dela. Por isso precisamos buscar a paz. Não podemos sofrer nenhum tipo de constrangimento, de interferência, de influência. O que nós podemos sim é nesse processo de sintonia, sentir a energia e os fluidos, sentir a luminosidade que se esparge dessa espiritualidade superior e do nosso Mestre amado e querido Jesus, atingindo a todos aqueles que em instantes como o nosso se unem em oração para receber e perceber o quanto Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ama incondicionalmente todas as suas criaturas. E nesta percepção do amor divino, nos fortaleçamos na fé, nos fortaleçamos no amor, nos fortaleçamos na prática do bem, nos fortaleçamos em conhecimento que permitirá comportamentos mais adequados, mais felizes, ou que vão gerar menos dor, menos sofrimentos. É o que nós buscamos sempre. E que a paz que experimentamos nesses instantes seja através dos nossos pensamentos também conduzida para todos os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, e para todos aqueles que nos pediram orações ou a quem gostaríamos de dedicá-las, sobretudo aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de orações. Que a paz do Cristo envolva a todos. Que assim seja. Olá, Daniele Diamantino, muito boa noite. Boa noite também, Luísa Nalim. Sim, orando para o nosso Brasil sempre, Sr. Antônio. Olá, Vânia, boa noite. Adriana, Sueli, muito boa noite também. Sueli, para Marina. Helena Coelho, muito boa noite. E que prazer, alegria e satisfação tê-los aqui, né? Olá, Flávia, Andréia, Maria Souza, boa noite também para vocês. Para todos aqueles que estão aí assistindo, que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar depois, fica também o nosso abraço, o nosso cumprimento, o nosso carinho, a nossa gratidão, né? A todos vocês. Olá, Rosali, boa noite. Dona Isaura também, muito boa noite. Marlene e Silvia, a todos os companheiros aí da comunidade, né? A Joana e todos. Perfeito, que bom que nós estamos aqui para a sequência das nossas reflexões e, como eu disse, aproveitando o nosso livre-arbítrio, sim? Estamos aproveitando o nosso livre-arbítrio, coisa que a gente sabe muitos não fazem. E nesse instante, o nosso livre-arbítrio voltado principalmente. Com certeza daí, estão aqui já no nosso caderninho de orações e intenções, a espiritualidade levará até elas, sim, essa paz, a tranquilidade, as energias. Então nós estamos aproveitando o nosso livre-arbítrio, sobretudo para aprender um pouco mais sobre a caridade material, sobre a caridade moral, e tudo isso, gente, nos ajudando a desenvolver cada vez mais a nossa inteligência espiritual. Como nós dissemos, temos uma inteligência intelectual, que é exatamente o acesso a informações, o acúmulo de informações essas, muitas delas básicas, para o nosso dia a dia, para as coisas mais simples, né? Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda.
Assim como a nossa inteligência emocional, nós precisamos deste equilíbrio, o equilíbrio e uma perfeita administração das nossas emoções, a fim de que a gente consiga, no nosso dia a dia, diante dos relacionamentos, nos mantermos em equilíbrio e em paz. Olá, Filomena, muito boa noite, seja bem-vinda. Jona Carneiro, boa noite também. Então, nos mantemos em paz e em equilíbrio. Isso é importante. E é claro, não vamos nos esquecer da nossa inteligência espiritual, porque nós precisamos aprender a transcender. E essa transcendência deve partir de nós, primeiramente em nós, né? Ricardinho e Lúcia, muito boa noite também para vocês. E para o mais novo membro da família também, né? Muitas vibrações para todos. Então, nós precisamos buscar. E esse tema, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é o título do capítulo 13, e mais, o que nós começamos a ver no nosso último encontro, caridade material e caridade moral, possam nos ajudar exatamente a desenvolver essa inteligência espiritual, né? Então, vimos essa diferença entre uma e outra, caridade material e caridade moral, principalmente a caridade material voltada para aquelas influências e impactos que nós recebemos na nossa estrutura física, na nossa estrutura perispiritual, e a caridade moral, que é aquele impacto que nós sofremos de alguma forma, ou o impacto que nós vamos gerar no outro, para as suas transformações morais, para a sua regra de bem proceder, ou para que ela altere a sua forma de proceder, se aproximando cada vez mais do amor e do fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem, né? Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda. Sim, né? Lembrar das nossas crianças, com certeza, dona Leopoldina, é isso mesmo. Então, nós vimos no nosso encontro passado um pouco desse impacto na leitura ou na mensagem que a irmã Rosália passou para nós. Inclusive a gente viu um pouquinho da sua vida e, sobretudo, a certeza de que ela vivenciou um pouco de tudo isso, tanto da caridade material quanto da caridade moral, o que dá a ela autoridade para falar nesse assunto, para tocar nesse assunto. Nós não terminamos de fazer a leitura e estudo da sua mensagem por completo, mas nós vimos e paramos especificamente naquele ponto onde ela pede para os ricos. Ricos, não se esqueçam, a gente fala muito da importância da caridade moral, mas não se esqueçam de fazer a caridade material. Não se esqueçam de auxiliar as pessoas mais simples, de auxiliar as pessoas mais pobres, até mesmo porque você não sabe qual é o espírito que está ali por trás daquela roupagem. Sim, porque muitas das vezes, como a irmã Rosália diz, nós poderemos estar afastando de nós algum espírito que nos foi muito caro. Já imaginou? Você chega no mundo espiritual e se lembra que nesta existência você repeliu, você afastou, você discriminou alguém que foi um seu pai, um irmão seu, um filho seu numa existência anterior? Isso é muito comum, por conta da própria lei do esquecimento e das necessidades que nós temos de buscar esse avanço, né? Luciene Naves, muito boa noite, seja bem-vinda. De buscar este avanço, e este avanço ele consiste especificamente num amor universal, independentemente da pessoa ser ou não ser ou pertencer à nossa família, né? Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos que ter esta sensibilidade o suficiente para entender isso. Então ela fala, você que é rico, não desperdice a oportunidade. Por quê? Porque pode ser que agora você não perceba. Pode ser que agora você não experimente absolutamente nada. Mas qualquer ajuda e qualquer auxílio que você puder dar a alguém, tenha certeza de que esse alguém, com a sua gratidão, pode te ajudar e muito no futuro. Inclusive, no futuro, no mundo espiritual, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. No mundo espiritual, a gente não sabe o que nos espera. Nós não sabemos o que nos aguarda. Senhor, quando foi que eu vos vi com fome ou com sede? Jesus vai dizer na própria parábola, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim.
que o fizestes. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de aprender tudo isso e desenvolver esta inteligência espiritual. Então, não desperdicemos. Sim, ela fala para os ricos, mas a gente viu que existem diversas formas de se praticar essa caridade e que não necessariamente, ou não se resume exclusivamente em termos posses e doarmos parte das nossas posses, em sobrar alguma coisa e doarmos a sobra, né, Sr. Antônio Pazotto? Muito boa noite. Não, em hipótese nenhuma. Tanto é que o óbolo da viúva deixou muito claro para nós aqui neste capítulo. Quando você doa do seu necessário, a sua intenção, ela vale mais do que 1000 ações. Lógico que Deus vai perceber. Se não fosse assim, né, seria mais justificável todo mundo rezar para ganhar na loteria, para poder fazer a caridade material. Então, sabemos que a nossa intenção vale muito mais do que a gente imagina. E é claro, ela está falando também da caridade moral. E o que ela fala da caridade moral? Gente, o que ela diz aqui, vocês sabem que eu gosto sempre de ficar decompondo, né? Pegando ali um verbo aqui, outro verbo ali, e montando ideias para que a gente entenda melhor essa caridade moral, assim como qualquer outro tema. E eu consegui separar aqui alguns tópicos em cima do que ela fala de caridade moral, só para nós termos como exemplos. E repito, exemplos não significa que tudo se resume a isso. Não. Todo o impacto que você puder gerar na sua própria vida, porque a caridade começa justamente em casa, conosco mesmo. Todo o impacto que você puder gerar especificamente nesta mudança, que você puder gerar nesta forma do outro proceder, auxiliando, convencendo, mudando, transformando, é uma forma de caridade moral, tá? Boa noite, Zé Golá, seja muito bem-vinda. A Joana falou que está cortando lá, mas essa internet, às vezes, nós vamos ter que trabalhar com ela um pouco assim, viu, Joana? Se de tudo ficar prejudicando muito e a mais pessoas, a gente, se for o caso, para. Mas eu acho que vai dar para a gente conseguir levar assim. Vamos lá. Bom, uma das coisas que ela fala... Olá, Cecília, muito boa noite, seja bem-vinda. Inclusive, a Cecília está aqui, se me permite, eu vou abrir um parênteses. Hoje é ela que vai fazer a palestra lá no Missionários da Luz, né, Cecília? Então, todos aqueles que puderem depois, entra lá no grupo do Missionários da Luz de Pirassununga e nós vamos acompanhar lá a partir das 19h30 a Cecília trazendo aí para nós as informações e uma explanação. Que bom. Então, o que ela fala aqui para nós sobre essa caridade moral? Primeira coisa que eu anotei, que eu separei, seria suportarmos uns aos outros. Gente, veja que exemplo de caridade moral que ela nos traz, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Um momento de escolha política do país. E a gente está percebendo que as pessoas não estão se suportando. Uns não suportam os outros pela sua ideologia, um não suportam os outros por aquilo que falam, um não suporta os outros. Nós estamos no meio de uma sociedade, infelizmente, onde as pessoas não se suportam. Então, a gente tem que identificar, veja, caridade moral. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de desenvolver ou de praticar a caridade moral. Suportarmos uns aos outros. Aproveitem. Façam. Poxa, Edson, mas eu sei que é difícil, porque fulano chega, fulano é insistente, fulano quer convencer a gente de todo jeito. Mas espera aí. Às vezes o que você precisa é suportar, você não é obrigado a concordar com ele. Mais uma vez a gente vai cair naquela frase, prefiro ter paz ou prefiro ter razão. Então, suportar o outro é exatamente você demonstrar que o outro ainda não chegou naquele seu nível, naquele patamar de conscientização, de compreensão que você chegou, né, Wagner? Boa noite, seja bem-vindo. Que você chegou.
Não. Se ele não chegou e você está, demonstre a ele. Isso é caridade moral. Por quê? Primeiro, vai gerar esse impacto no seu próprio comportamento e vai servir de exemplo para que ele também pense: nossa, eu falei e fulano não falou nada. Será por que ele não falou? Ah, tem uns que vão dizer: porque ele é indiferente, porque ele é bruto, porque ele é sem educação. Não, mas outros vão perceber que o que você não quer é exatamente algum tipo de discussão, de contenda. O que você não quer é exatamente magoá-lo. Isso é caridade moral. Boa noite, Marinha, seja bem-vinda. Outra coisa que ela fala, que também é caridade moral, não é muito diferente, viu, gente? Por isso que eu falei para vocês, eu fui decompondo aqui para ficar mais fácil. Mas ela fala que quando a gente se cala para deixar uma outra pessoa insistente falar, ela até usa essa expressão, pelo menos na tradução que eu tenho aqui, né? Calar-se sempre que um mais tolo estiver falando. Tolo, justamente nesse sentido, dessa pessoa que está querendo te obrigar, te constranger e violar a sua própria liberdade. Então, ela fala: olha, cala. Enquanto você estiver calado, você estará tendo a oportunidade de praticar a caridade moral. Gente, nessas redes sociais, então, ultimamente, vejam quanta possibilidade ou oportunidade que nós estamos tendo de praticar a caridade moral. Quantas pessoas colocam coisas nas redes sociais, e aí tem uns que aproveitam, vão lá, alfinetam, né? Fazem até piadinha, são até hipócritas em alguns comentários, e nós temos essa oportunidade. Opa, ele está falando, deixa ele falar. Aquilo está prejudicando só a ele? Deixa com ele. Nós precisamos nos ocuparmos da nossa evolução, do nosso progresso, da nossa melhoria, da conquista das nossas virtudes, das nossas virtudes. Ele muitas das vezes está servindo como um espelho para nós identificarmos as nossas falhas. Então eu tenho que enxergar nele ou olhar para ele como se fosse um espelho. Será que isso é um valor que eu tenho? Será que eu também não sou assim? Por que será que eu estou criticando o que ele está postando nas redes sociais? Veja, é uma forma de nós entendermos, de nós enxergarmos melhor as coisas. E aí, irmã Rosália coloca nessa mensagem: isso representa caridade moral. E é muito difícil de praticar? Nós precisamos de alguém? Nós precisamos da concordância de alguém? Ou nós precisamos do sofrimento do outro para... Não. A gente só precisa abrir os olhos e os ouvidos, que nós vamos perceber quantas oportunidades que nós temos de praticar essa caridade moral. Outra coisa que ela coloca, que pode parecer idêntico, mas repito, nós estamos decompondo. Nos fazermos de surdo quando uma palavra zombeteira escapa da boca do outro. Nossa, gente, isso também é tão complicado, posso assim dizer, tão delicado, né? Celeida, muito boa noite, seja bem-vinda. Porque é comum nós ouvirmos do outro algum tipo de comentário, algum tipo de zombaria. E geralmente, dependendo do que é, isso eu falo porque eu já vi, aliás, posso falar para vocês, tá? Que eu já fiz isso no passado. Eu não tenho nem... Eu acho que é coisa assim, quase que simples e comum de se fazer, e muitos não percebem, né? Graças a Deus que a gente aos poucos vai despertando e percebendo. Mas às vezes tem pessoas que fazem algum comentário e você, para não brigar com a pessoa, você acaba simplesmente concordando. Ah, não, realmente é isso mesmo. Então o que ela fala aqui? Olha, vamos fazer de surdo quando alguém fizer isso? Mesmo que você não queira discutir, que você não... Faça-se de surdo. É algo assim, como eu repito, parece a mesma coisa, mas eu entendi como algo diferente, né, Cris? Boa noite, seja bem-vinda. Como algo diferente, você se fazer de surdo quando alguém vai zombar do outro, fazer fofoca do outro para você. E quando você, quando a gente, né, isso percebemos claramente, quando a gente vai mudando, quando a gente vai alterando os nossos comportamentos, aquela pessoa que está acostumada em fazer fofoca contigo, quando você não dá ouvidos, ela vai parar.
Ela vai falar assim, não vou nem falar nada para fulano, porque ele não dá ouvido, ele parece que eu falo, entra no ouvido e sai no outro. Mas é para acontecer isso mesmo, é para ela perceber isso mesmo, inclusive perceber que ela está equivocada. Isso vai levá-la a pensar. Já imaginou se ela só tiver você para desabafar ou contar fofocas e você começa a não dar ouvidos? Ela vai contar para mais quem? Se não tem mais ninguém, para mais ninguém. Aí ela vai começar a pensar, opa, peraí, por que fulano? E às vezes um dia até te pergunta. Aí você fala, não, é que eu aprendi lá no Evangelho com a irmã Rosália que a gente deve se fazer disso, é uma forma de praticar caridade moral. O problema é que diz que é do outro diz respeito a ele e não a nós. E até mesmo porque, nesta, entre aspas, fofoca, não representa a verdade ou a realidade. É apenas e tão somente a opinião que o outro tem daquela terceira pessoa. Quem diz que aquilo é verdade? Não, mas a pessoa está contando um fato. Ela pode até estar contando um fato, mas ela está contando sob os olhares dela, a forma como ela vê. Então, sempre tem uma carga pessoal, né? Isso mesmo, Luiz, é para não entrar naquela sintonia. Perfeito, você foi direto ao ponto, né? Cláudia Fernandes, boa noite também, seja bem-vinda. Aí a Daí também falando, por quê? Porque isso aí, a Daí, é que todo mundo tem enfrentado. Sim, é secreto, é seu, é a sua forma de ver e a sua forma de pensar. Então, tudo isso é exatamente o que a Rosália está falando para nós. É uma forma de se praticar a caridade. Esses dias para trás eu não contei para vocês aqui, numa das nossas leituras de estudo, sobre aquilo que a Sandra Boba falou numa mensagem, numa palestra que eu achei muito interessante, de duas primas que eram brigadas, simplesmente não se conversavam, não se cumprimentavam, até que uma virou espírita e ela mudou o seu comportamento. Como mudou o seu comportamento, ela chegou, falou, olha, agora eu vou falar, vou perguntar, começou a cumprimentar a prima, foi cumprimentando, até a prima chegar e falou, mas você não tem vergonha não, você está me cumprimentando, você esqueceu que a gente está de mal? Aí ela falou, pois é por isso mesmo, eu estou te cumprimentando, querendo conversar contigo, para saber o porquê que nós não conversamos uma com a outra, por que nós estamos de mal uma com a outra? Aí ela, olha, sabe que eu não sei? Eu falei, pois é, esse é o problema. Agora eu me tornei espírita e eu preciso mudar meu comportamento. E eu não sabia qual que era o motivo. E aí as duas acabaram acertando. Então, só para a gente ver como que funciona essas coisas e a própria caridade moral. E, de novo, não precisamos de ninguém. Não precisamos de nada, só precisamos de nós abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos a esses ensinamentos. Uma outra coisa que ela coloca aqui, também nessa leitura, é nós temos um comportamento, principalmente, não dando importância ao sorriso de desdém que às vezes vem do outro. Gente, isso também é algo simples e comum. Às vezes a gente percebe muito, lá no seu local de trabalho é comum, uma pessoa criticando uma outra, rindo da outra, e às vezes a gente está ali e sem querer, acaba rindo junto, sem querer não, a gente acaba, porque nós não vemos e não enxergamos maldade nesse comportamento. Então, se alguém está rindo do outro, não veja, não dê importância. A gente sabe que está errado. É até bom e interessante a gente começar a observar por que acontece aquilo. Desculpa. E exatamente ir mudando. É assim que a gente vai conseguindo crescer. É assim que a gente vai conseguindo desenvolver a nossa inteligência espiritual. Porque o que acontece aqui na vida material, a opinião dos outros ou o que os outros pensam, repito, nem sempre representa a realidade. E como diz Rosália, quando nós estivermos no mundo espiritual, porque a vida espiritual é a única real e verdadeira, nós vamos perceber que as coisas são totalmente diferentes. E às vezes aquela pessoa que estão rindo dela, ela está numa posição inclusive superior às outras.
É. A Marinha também coloca nessas trocas de farpas aí, ultimamente, tem sido comuns. Mas, de novo, é a oportunidade que nós estamos tendo. Nós, de aprender. Aprender não, de colocar em prática, né? Aprender nós já aprendemos. Nós já lemos essas leituras aqui por diversas vezes. Por isso é essa necessidade. O Wagner até coloca, né? O Espiritismo muda muita gente. E isso aí, Wagner... O Espírito Protetor, na mensagem seguinte, ainda desse tema caridade material e caridade moral, ele vai falar isso. Que quando ele teve contato com o Espiritismo, ele mudou a vida dele. Tá lá, frases do Espírito Protetor, que nós vamos ver na sequência. Claro que não vai ser hoje, por conta até do nosso tempo aqui, mas a gente vai ver na sequência. Ele falando isso, o Espiritismo mudou a forma dele enxergar as coisas. Também a irmã Rosália vai trazer para nós, nesta mensagem e nesse processo de decomposição que nós estamos aqui fazendo, que também representa a caridade moral, nós não darmos atenção ao mau procedimento do outro. Gente, às vezes o outro está agindo errado. Nós identificamos os equívocos no comportamento do outro. Então, o que ela fala aqui? Não dê atenção. E aí a gente complementa com outras passagens do Evangelho que nós já vimos. Aquele comportamento está prejudicando só ela? Aquele mau procedimento está trazendo prejuízo só para ela? Não dê atenção. Claro que se você puder auxiliá-la, se você puder despertá-la, se você puder orientá-la, sabendo como fazer a abordagem, isso é um atendimento fraterno. Mas, se ela tem aquele comportamento, às vezes você não tem nem chance, ela está até longe. É coisa que às vezes você está vendo numa televisão, não dê atenção a esse mau comportamento. Você já está fazendo uma caridade moral. Porque se você der atenção, imagina, você passa, dá atenção, aquilo vem na sua mente, você não vai esquecer daquele fato, daquele episódio, de repente você está contando para o outro e vai só aumentando e ampliando. Olá Marcileia, boa noite para você, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. E eu não sei se vocês se recordam, quando a gente estava estudando o livro O Céu e o Inferno, nós contamos um episódio do Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, que lá num velório, quando as pessoas que estavam ali assistindo lembraram que aquele desencarnado, ele tinha testemunhado um crime, só de lembrar do fato que aquele outro tinha sido testemunha, aquele espírito, ele foi invocado naquele local. Olha para vocês verem como que o nosso pensamento é. Lembrou do crime, evocou o espírito chegou lá. Por que estão falando de mim? Por que estão me chamando aqui? E os encarnados nem sabiam que chegou um espírito ali. Agora imagine se você pegar o procedimento mal de alguém. Você pensou naquilo, opa, você pode ter certeza, está traindo algum tipo de energia. Então, vamos praticar a caridade moral para com a gente mesmo. Não vamos entrar, como diz a Luísa Nalim, nesta sintonia, nessa faixa vibratória. E enfim, irmã Rosália coloca aqui, como um dos últimos pontos, nessa decomposição, tá? Entendam o que nós estamos fazendo. Ela colocou para nós, ou como caridade moral, um exemplo, não tratar com desprezo o nosso semelhante. Não trate com desprezo. Como nós falamos, você não sabe que espírito que é aquele. Você não sabe que em condição que está aquele espírito. E aí, ela vai colocar, né? O que é interessante. Nós não temos ideia de como que é a vida e, sobretudo, a sua sequência. Ela vai dizer que no mundo espiritual, ela teve oportunidade de encontrar um dos pobres que ela tinha ajudado aqui. E ela, é claro, ajudou sem desprezá-lo, sem menosprezá-lo. Tá? Ela ajudou um pobre. E quando ela chega lá no mundo espiritual, ela falou: agora cabe a mim implorar a esse espírito pobre, que foi pobre na terra,
ajuda e um auxílio. Veja o quanto é interessante e importante nós não desprezarmos ninguém. Tá? Independentemente da posição em que ele se encontre. E como a gente está falando das duas caridades, material e moral, imagine só. Hoje ele pode estar numa situação onde ele é dependente da caridade material de alguém. E amanhã, moralmente, nós vamos reconhecer ele muito mais avançado do que o outro. Imagine só a caridade moral para consigo mesmo. Quando você olha para a envergadura daquele espírito no mundo espiritual e você sentir remorso, você sentir vergonha do comportamento que você teve. Você deixou de ser caridoso para consigo mesmo. Então, não despreze ninguém, não menospreze ninguém. A vida, gente, é isso, é uma sequência. Não termina aqui com essa nossa encarnação, ela vai seguir. E nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos os espíritos. Nós ainda não temos aquele dom da dupla vista para já identificar de plano numa pessoa a evolução que ela possui. Então, trate as pessoas como seu irmão, como sua irmã. Só isso. Mais nada os espíritos estão pedindo para nós aqui. Aquilo que você tem, aquilo que você é capaz de doar, doe, auxilie. E moralmente falando, veja-o, enxergue-o como um irmão. Ponto. Ela fecha a sua mensagem justamente dessa forma. Não nos esqueçamos das palavras de Jesus, quando afirma que todos somos irmãos. Então trate a todos como irmãos. Nessa decomposição que nós fizemos, tenhamos aí essa oportunidade de verificar no dia a dia se estamos aprendendo e praticando a verdadeira caridade moral. Repito, são exemplos que a irmã Rosália trouxe. Exemplos. Existem muitas outras formas, mas aqui eu creio que já é suficiente, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, para a gente desenvolver e colocar em prática esse ensinamento e esse tipo de caridade que é a moral. Agradeço a todos vocês mais uma vez, imensamente, gente, pelo carinho, pela participação de todos. Essa participação efetiva, ela realmente é muito fantástica, né? Então, peço mais uma vez a Jesus que derrame sobre vocês toda a paz, todo o amor e todo o carinho, e que vocês consigam sentir tudo isso. Sim, a Valdete ainda coloca aqui, né? Diante da ofensa, ficar em silêncio. Claro, com certeza é também exemplo de caridade moral. Como nós falamos, existem muitas formas de se praticar, e nós aos poucos vamos entendendo, né? Esses exemplos que a irmã Rosália trouxe são perfeitos, né? Mas são apenas exemplos. O rol, com certeza, ele é bem maior. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus, do nosso mestre amado e querido Jesus, e até o nosso próximo encontro, gente.